Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou nesta segunda-feira, dia 26 de junho de 2023, a 12ª rodada do Brasileirão da Série A, com a vitória do Vasco da Gama, lá no estádio da Portuguesa da Ilha, Portuguesa da Ilha, da Lusa da Ilha, por 1-0 em cima do Cuiabá, porque, como todos sabem, São Januário está interditado, muito bem interditado, sem torcida, tem que ficar por um bom tempo, e o Vasco conseguiu vencer. Talvez ficar sem torcida nesse momento seja benéfico para o Vasco da Gama. Então, o Vasco ganha num gol de pênalti, com muita reclamação, né? O treinador do Cuiabá, o português lá, reclamando barbaridade do pênalti, da expulsão, e, como de costume, não pode esquecer, cita o Flamengo, né? Se fosse o Flamengo. Aí depois não querem que o Flamengo seja o time mais midiático do Brasil. Aí depois não quer que todas as empresas, grandes empresas, queiram ficar do lado do Flamengo. Porque toda hora tem alguém falando do Flamengo. Quem dá a moral pro Flamengo é as outras torcidas, os outros treinadores, porque tudo cita o Flamengo. Ué, a galera gosta de mídia, gosta de publicidade, gosta de falar. Porra, e toda hora tem alguém de outro time falando, porra. Aí depois querem reclamar. Fazer o quê? Ele tem todo o direito de reclamar se foi pênalti, se não foi, se era para expulsão, se não era para expulsão, mas porra, complicado, né? Mas tem que se encontrar um mecanismo e é melhor citar um outro time. Que é assim, simplesmente um comentário. Porque tem que rir, porque depois querem reclamar. Então terminou a rodada nesta segunda-feira e o canal Resenha com Magalhães vem fazer aquele resumo do que aconteceu nesta 12ª rodada. Semana essa que teremos Sul-Americana, Libertadores, depois volta ao Campeonato Brasileiro no final de semana e depois temos Copa do Brasil. Então, vamos lá para o nosso resumão do Brasileirão Série A, 12ª rodada. Então deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando eu estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? E aqui, 3 palavrinhas rápidas. Primeiro, esse link que está aqui nesse vídeo, na primeira linha, é o link do pessoal do Zone Play, que é por onde eu assisto todos os jogos, tá? Assisto esportes, novelas, documentários, milhares de filmes, shows, tudo em alta qualidade, tá? Tanto em casa quanto pelo celular, tá? Para mim funciona muito bem, por isso eu estou indicando a vocês. Outra palavrinha. Você que faz parte de qualquer grupo do canal Resenha com Magalhães, você tem direito a uma promoção. Você chega no seu grupo do WhatsApp, clica aí no Zone Play e pergunta qual é a promoção que você faz jus por você fazer parte do grupo do canal Resenha com Magalhães. E outro detalhe, galera, você gosta, acompanha aqui o canal? Inscreva-se, é de graça. Você vê que todo mundo do YouTube pede para se inscrever. A inscrição é que vai fazer você ajudar o canal a crescer. O canal que você gosta. É de graça, não tem cadastro, é só clicar, acabou. Você está inscrito, então ajuda aí o canal. Só para você ter ideia, mais da metade da galera que assiste os nossos vídeos não são inscritos. Se todos fossem inscritos, eu já tinha passado de 50 mil. Então, dá aquela colaboração aí, inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos lá para a gente falar sobre a rodada do Brasileirão, rodada de número 12. Bom, tivemos Atlético Paranaense 1, Coritiba 0. Atlético Paranaense 1, Corinthians 0.
Jogar contra o Atlético Paranaense em qualquer lugar é sempre muito difícil. Sempre muito difícil. O Atlético Paranaense teve o dobro de chutes do Corinthians, mas o Corinthians teve o dobro de posse de bola do Atlético Paranaense. O gol único foi do Vitor Roque ainda no primeiro tempo. O Atlético Paranaense jogou de uma outra maneira, né? Jogou com 3 zagueiros, mas apesar de ter jogado com 3 zagueiros e eu ter gostado do que eu vi do Atlético Paranaense, continuou sem posse de bola em casa. Continuou sem posse de bola. A grande reclamação era justamente essa do Atlético Paranaense, né? Mas a impressão que dá, cara, é que é uma característica do Atlético Paranaense, cara. Foram poucas das vezes, eu acho que foi com o Thiago Nunes, se eu não me lembro, que eu vi o Atlético Paranaense propondo o jogo. Porque de lá pra cá, cara, é muito difícil você ver o Atlético Paranaense propor o jogo. Então é bem complicado. Deixa eu ver aqui do Thiago Nunes pra cá. Aí depois teve o Autuori, né? Teve o Autuori, aí teve o Valentim. É complicado, cara, porque quase todos, se você pegar um recorte, o Atlético Paranaense está sempre jogando com menos posse de bola, cara. Ou quando tem um pouco mais de posse de bola, é muito pouquinho, independente de ser em casa ou fora. E o time, tem condições, né? Tem condições de em casa, com o Corinthians, propor o jogo. O time do Atlético Paranaense é melhor do que o do Corinthians. Mas venceu por 1-0, placar magrinho, mas venceu. Eu gostei do que eu vi do Atlético Paranaense, tem até o vídeo aqui no canal, a mudança que o treinador fez. Mas o que eu não gostei, de novo, o Corinthians teve o dobro a posse de bola. É mérito do Corinthians, né? É mérito do Corinthians. Mas se o Atlético Paranaense não quisesse deixar a bola no Corinthians, o Atlético Paranaense não ia deixar. É porque quis. É que quis também. Então, é um caso a se pensar. Se vai ser assim mesmo, se vai seguir assim mesmo nessa toada. O que a torcida quer é vencer, né? Mas vamos ver. O interino, né? Ainda está no início de trabalho. O que a torcida quer? Se continuar assim vencendo, que fique, né? Então, Atlético Paranaense 1, Corinthians 0, placar normal, jogando na arena. Fluminense 2, Bahia 1. O Fluminense veio de um jogo não muito bom contra o Atlético Mineiro, aonde o Atlético Mineiro foi melhor, merecia ter vencido. O Palmeiras, o Bahia, venceu fora de casa, né? Venceu o Palmeiras, venceu em casa o Palmeiras, né? Por 1-0. Vem empolgado. Jogo bem dinâmico, né? Jogo bem dinâmico. Fluminense fez uma boa partida. Era no primeiro tempo o Fluminense ter metido uns 3, tá? Tamanho volume do Fluminense, acho que tem um vídeo aqui no canal também. O Fluminense teve um jogador expulso, tomou um gol e conseguiu virar. Ou seja, aquela frase, time de guerreiro, que a torcida do Fluminense grita, fez-se valer. E o Bahia, mais uma vez, seu sistema defensivo faz cena dos trapalhões, né? O primeiro gol, então, foi típico dos trapalhões, né? E o Bahia acabou perdendo de virada para o Fluminense diante do que foi o jogo. Justo placar, a vitória do Fluminense. Fortaleza 2, Atlético Mineiro 1. Fortaleza, também acho que tem um vídeo aqui no canal. Fortaleza foi melhor tática e tecnicamente. Time mais arrumado, mais pronto. Atlético Mineiro de Filipão, aonde, na minha opinião, a torcida do Atlético Mineiro ainda vai reclamar barbaridade. É só a minha opinião. O Fortaleza venceu, porque o Fortaleza é mais arrumado, é taticamente mais arrumado. Individualmente, o Atlético Mineiro tem um grande time, tá? Mas não adianta só individualmente, tem que ser tático. E vai ter que mudar, né? A diretoria do Atlético Mineiro, a impressão que dá é que não entende porra nenhuma de futebol. Tem um treinador que joga pra frente, que acaba saindo, e pega um retranqueiro. Porra.
quer que não dê certo, né? Mas a torcida espera que dê certo. Bom, vamos ver o que acontece, mas todo mundo sabe como é que o Felipão joga e você sabe que o seu Atlético Mineiro não vai jogar para frente. Então, Fortaleza 2, Atlético Mineiro 1, placar justo. Cruzeiro 1, São Paulo 0. Cruzeiro que vinha aí de uma sequência muito ruim, vários jogos sem vencer. O São Paulo também vem aí dos altos e baixos, se enfrentaram, estavam muito próximos ali na tabela, ficaram mais próximos, né? Cruzeiro conseguiu encostar no São Paulo, tá com 17 pontos. Você pega aí o jogo, é até hilário, né? Porque o São Paulo deu 14 chutes, 8 em direção ao gol. O São Paulo teve 70% de posse de bola. O Cruzeiro não deu nenhum chute em direção ao gol. Você vai falar, porra, Magalhães, tu tá maluco? Como é que o Cruzeiro não deu nenhum chute em direção ao gol? Não, porque o gol foi contra. O gol foi contra. O São Paulo teve mais volume de jogo, muito mais volume de jogo que o Cruzeiro. Só que o gol foi contra. O gol foi contra, acho que do Rafinha, se não estiver enganado. Isso acontece. Isso acontece. E o Cruzeiro venceu por 1-0 com um gol logo no início do primeiro tempo. Com 2, 3 minutos saiu o gol contra a favor do Cruzeiro. Depois só deu São Paulo, né? Um volume muito maior. O Cruzeiro segurou o resultado do jogo inteiro. Então, 1-0 ao Cruzeiro. O que valeu, na verdade, foi o resultado. Palmeiras 0, Botafogo 1. Segunda derrota consecutiva do Palmeiras. Tinha perdido para o Bahia de 1-0, agora perde para o Botafogo de 1-0, só que agora perde em casa. Eu vi o jogo, tá? É aquele tipo de jogo que... Bom, acho que não tem muita necessidade do Botafogo jogar do jeito que vem jogando a maioria das vezes. Está dando certo? Está dando certo. É líder disparado aí com 200 pontos na frente. Mas é um tipo de esquema com prazo de validade curto. Esse tipo de esquema, o cobertor é curto. E eu não vejo necessidade do Botafogo jogar a maioria das vezes assim. O Botafogo deu 2 chutes em direção ao gol. O Tiquinho fez o gol, mas quase não apareceu no jogo. Ah, mas ele é artilheiro, ele só tem que fazer o gol. Beleza. Mas ele tem muita qualidade para ficar sumido do jogo. Por que fica sumido? Porque o Botafogo não trabalha muita bola. Tem qualidade, tem jogadores para trabalhar, mas acaba não trabalhando. Mas está dando certo. Como é que tu vai reclamar? Bom, só estou falando isso. Vou usar a frase do meu amigo Souza Júnior: cega eles, vovó. Não estou querendo secar o Botafogo. Mas o Botafogo não tem necessidade de jogar só no contra-ataque. O Botafogo deu 2 chutes em direção ao gol só. Contou com um pouco de sorte. O Botafogo contou com um pouco de sorte, porque teve um gol impedido por pentelho, né? Senão o Palmeiras teve empatado. Fez um pênalti bobo que o Veiga bateu mal e jogou para fora. O pênalti não conta como sorte. Para mim, pênalti foi incompetência do jogador do Palmeiras. Tá? Mas teve um pênalti. Tá? Então, o Botafogo vive um momento espetacular, fazendo um grande futebol. Apesar de eu achar que o Botafogo pode propor mais o jogo, tá aí disparado como líder, apesar da grande imprensa não acreditar no título do Botafogo. Essa é a grande verdade. Apesar do Botafogo estar 6, 7, 8, 30 pontos na frente do primeiro colocado, a mídia não acredita ainda no Botafogo. A mídia tem certeza que no segundo turno o Botafogo cai de produção. Cai de produção. Isso é o que a mídia fala. O Palmeiras não fez um jogaço, mas teve lances ali que poderia ter pelo menos empatado o jogo. Teve oportunidades na mão. E por incompetência, no caso do pênalti, não fez. O impedimento foi ali um pentelho. Então, cara, dizer que não foi justo a vitória do Botafogo, sim, o momento do Botafogo é espetacular. Mas o Botafogo pode jogar diferente. Não estou falando de jogar mais, está jogando bem.
mas pode jogar um pouquinho diferente. Esse tipo de formato de jogar com cobertura curta. E tem outro detalhe. Essa situação aí do treinador do Botafogo. Se o treinador do Botafogo realmente sair, o Botafogo vai ter muitos problemas. Por quê? O treinador do Botafogo passou por todas as situações, inclusive da torcida do Botafogo pedir para mandar ele embora. A torcida do Botafogo pediu para mandar ele embora. Pediu para mandar ele embora. Vocês estão lembrados? A torcida inteira pediu para mandar ele embora, que ele era fraco. Tá lembrado, né? Como eu digo, torcida realmente não entende muito de futebol. É o que parece. Então pediram para mandar o cara embora. Não foi mandado embora. Ele moldou o time do jeito que ele gosta ou do jeito que ele consegue jogar com o elenco que tem. Você tira ele, vai botar um outro treinador, a não ser que você pegue um cara com as características exatamente igual a dele. Porque se for trazer, tipo, igual estão falando aí, o Jorge Jesus, esquece. O Jorge Jesus joga completamente diferente. Completamente diferente do que o Botafogo. É um grande treinador, mas joga completamente diferente. Será que vai dar certo? A gente não sabe, mas joga diferente. Então o Botafogo pode ter problemas com essa mudança de treinador. Mas grande vitória do Botafogo, muito impactante, onde deixa o Botafogo com uma margem bem considerável. Grêmio 5, Curitiba 0. Aí eu falei, eu não imaginei a goleada de 5, mas eu falei que o Grêmio poderia golear uns 3, 4-0. Eu falei isso, acabou sendo mais ou menos uma diferença de 4 gols. O treinador do Curitiba soltou o marimbondo, só faltou falar que os jogadores, nenhum sabe jogar bola. Eu não posso entrar em campo para tocar, para me posicionar, ou seja, explanou geral. Dos últimos tempos, eu acho que é a entrevista que tem a maior explanação que eu me lembre. Eu não me lembro de um treinador ter explanado tanto, igual o Zago fez no Curitiba, né? E o Grêmio, muito bem, obrigado. E o Grêmio é um exemplo que o futebol brasileiro de pontos corridos, não adianta você fazer um jogo bom, não adianta você ganhar uma partida boa, ganhei de fulano de tal. Brasileirão são 38 rodadas, são pontos corridos. Você pode perder para o mesmo adversário 2 vezes e no final você ser o campeão. Vou dar um exemplo. Nesse momento, o Grêmio tinha jogado com o Flamengo e tinha perdido para o Flamengo, tinha tomado um 3-0, sei lá, não me lembro nem quando foi. Mas quem é que está na frente na tabela agora? É o Grêmio. O Grêmio está na frente do Flamengo. O Grêmio perdeu para o Flamengo, mas quem está na frente na tabela é o Grêmio. O futebol brasileiro é assim. O futebol brasileiro é assim. Não adianta você se vangloriar. Ganhamos de vocês. Chega no final do campeonato, seu time está atrás e outro na frente. Então é assim que funciona. Então, grande vitória do Grêmio, era justa. E o Coritiba, se não tiver quase que um milagre, a gente já viu alguns milagres no futebol brasileiro. Fluminense aconteceu um milagre. Foi quase que um milagre, apesar de ter um bom time, mas foi quase que um milagre no passado Fortaleza, do que estava acontecendo com Fortaleza. Então tivemos já algumas situações de time muito mal e no segundo turno arrebentar, né? Vai ter que acontecer isso com o Curitiba, senão o Curitiba realmente vai cair. E muito antes de todo mundo. América Mineiro 1, Internacional 2. América Mineiro não jogou mal. O problema é que o América Mineiro é muito inconsistente. Muito inconsistente. Então, América Mineiro 1, Internacional 2. O Internacional deu 2 chutes em direção ao gol. Um jogo com muito poucos chutes. O América Mineiro deu 3, o Internacional deu 2. O Internacional teve mais a posse de bola, mas foi um jogo que não teve muita criação de jogada. E o Internacional acabou vencendo a partida com a virada no segundo tempo. O América Mineiro fez no primeiro tempo e o Internacional conseguiu virar no segundo tempo, né, da partida. O América Mineiro tentou levar 1-0 até o final, não conseguiu tomar virada. E o Inter, né, vai aos pouquinhos ali, chegando no pelotão de cima. E agora tem aí o Valência, que foi contratado, é um grande centroavante, vai ajudar demais o Internacional. Demais. O cara é um tanque, vai ajudar demais o Internacional. Entra, bota a camisa e vai jogar. Talvez dê até uma mudada de patamar aí do time do Internacional. Então, grande vitória do Internacional fora de casa perante o América Mineiro.
Tivemos Santos 2, Flamengo 3, estádio vazio, né? Pelo que aconteceu lá em Santos. Teria que ficar o ano inteiro sem torcida, a ver se aprende. Não adiantou nada não ter a torcida, perdeu. O jogo não foi bom, o Flamengo não fez uma grande partida defensivamente, por exemplo. O Santos tem que tentar se arrumar, acho que é o Turra que foi contratado, vai ter que... Eu não acho, sinceramente, desculpa todos os outros comentaristas, eu não acho esse o pior time do Santos. Não acho esse time o pior time do Santos. Já vi time do Santos piores que esse, essa é a minha opinião. Já vi times piores do Santos. Não acho esse o pior time do Santos. Não acho. Você não entende nada de futebol. Beleza, mas não acho esse time o pior time do Santos. Já vi time do Santos pior. Então, o Santos jogou e perdeu em casa para o Flamengo. Flamengo que tomou uma cipuada do Bragantino e fez um jogo ofensivamente até bom contra o Santos, mas defensivamente uma peneira. E tem um detalhe, está se surgindo de novo os burburinhos que os jogadores do Flamengo estão reclamando muito do Sampaoli, estão batendo muito de frente com o Sampaoli por causa dos treinos. Amigo torcedor, sempre surgem esses papos, né? Mas sinceramente, eu acredito sim que os jogadores do Flamengo, alguns, estejam reclamando do excesso de treino. Acredito sim. E reclamam, sabe por quê? Porque a diretoria do Flamengo é omissa. O jogador lá manda e desmanda. Só que eles estão batendo de frente com o Sampaoli. E a torcida do Flamengo tem que começar a se ligar nisso, porque não é possível. Jogadores ficam 10 dias e voltam sem vontade. Estão fazendo corpo mole, irmão. E a galera, a maioria sabe quem é que faz corpo mole. A maioria sabe quem faz corpo mole. Fica de biquinho, só faço o que eu quero. Todo mundo sabe quem é. O problema é que não vai dispensar. Eu acho que a torcida do Flamengo, nesse momento, tem que dar apoio ao Sampaoli. Ficar do lado do Sampaoli. Fazer uma faixa bem grande lá, Sampaoli, barra quem você quiser. Estamos do seu lado. Porque eu tenho certeza que tem jogador reclamando do excesso de treino. Tenho certeza que tem jogador reclamando. Tem jogador no Flamengo muito mimado. Mas a diretoria é amadora. Tem um jogador humano desmando no Flamengo. Então o Flamengo ganhou, mas não convenceu. Mas o que importa, o Flamengo é os 3 pontos. Você imagina se o Flamengo tivesse encaixado, se os jogadores do Flamengo tivessem com vontade de jogar. Eu duvido muito que o Botafogo estaria a essa distância do Flamengo. O Flamengo sem vontade de jogar direito. Porra, o terceiro colocado, imagina se tivesse com vontade. Então, Santos 2, Flamengo 3. Bragantino 2, Goiás 0. O Bragantino deu uma decolada, goleou o Flamengo de 4-0. O placar foi mentiroso, era para ter sido uns 8. E agora joga em casa contra o Goiás e vence de 2-0. O Bragantino vem subindo aí na tabela, um time sempre novo, né, com a rapaziada nova, muita velocidade, muito preparo físico, né? O oposto do Flamengo, o Bragantino tem muita vontade, muita dinâmica. O Flamengo joga quando quer, né? Para ver a diferença. Então 2-0 é justo aí a vitória do Bragantino. Você pega aí, o Bragantino deu 20 chutes, 61% de posse de bola, o Goiás não deu um chute ao gol, ou seja, não tenho o que falar muito. Bragantino justo, 2-0. E tivemos, como eu falei, Vasco 1, Cuiabá 0. Eu vi parte desse jogo, primeiro tempo de chorar do Vasco. O Vasco só foi melhor um pouquinho no final do jogo. O Cuiabá dominou o primeiro tempo inteiro, muito melhor, muito mais organizado. Era de dar pena o Vasco. O Vasco um bando dentro de campo, no finalzinho que deu uma pressão. O segundo tempo eu não vi esse jogo. Você pega os números do jogo, o Vasco deu 2 chutes. Teve 47% de posse de bola, errou mais passes. Ou seja, os números do Vasco são todos inferiores ao do Cuiabá. Mas acabou conseguindo fazer um gol de pênalti lá do
do Jair, que bateu o pênalti, né? Muito contestado é o pênalti. Falaram aí que de expulsão, agora eu nem sei direito se era expulsão para o jogador do Vasco, se era para o jogador do Cuiabá. Sinceramente eu não sei, escutei falando, né? Devo falar de expulsão, mas eu não estou vendo aqui cartão vermelho, né? Então não teve expulsão aqui, só teve cartão amarelo. Acho que o treinador do Cuiabá devia estar falando de expulsão de algum jogador do Vasco. Eu acho que era isso. Eu acho que era isso, que eu não acompanhei o segundo tempo, só acompanhei o primeiro tempo. O primeiro tempo o Cuiabá foi melhor, mas o que importava para o Vasco era a vitória e o Vasco venceu. Com isso, a classificação fica da seguinte maneira. Botafogo líder, sempre líder, segue o líder na primeira colocação com 30 pontos, uma das melhores campanhas do Campeonato Brasileiro da história. O Grêmio agora é o segundo colocado, com 23 pontos, 7 pontos atrás do Botafogo. O Flamengo é o terceiro com 22 e o Palmeiras cai para quarto colocado também com 22, com 2 derrotas na sequência. O Fluminense é o quinto com 21, o sexto é o Internacional com 20, o sétimo é o Bragantino com 20, o oitavo é o Fortaleza com 20. O nono Atlético Paranaense com 19, o décimo Atlético Mineiro também com 19. Só para lembrar, o Filipão pegou o Atlético Mineiro na quarta colocação. O Atlético Mineiro já é o décimo. Só tem 2 jogos, mas já é o décimo. São Paulo, 11º com 18, Cruzeiro, 12º com 17, Santos, 13º com 13, Bahia, 14º com 12, Corinthians, 15º com 12, o Cuiabá, 16º também com 12, Cuiabá, o primeiro time fora do rebaixamento. E no rebaixamento, Goiás com 11 pontos, na 17ª, o Vasco na 18ª com 9 pontos, o América Mineiro na 19ª com 8 pontos e na lanterna com 4 pontos, sem nenhuma vitória até o momento, o Coritiba. O destaque para mim é a vitória do Botafogo fora de casa perante o Palmeiras. Esse aí para mim é o destaque da rodada, a vitória do Botafogo. E a decepção? Deixa eu dar uma olhada aqui. Decepção. Cara, decepção é o Coritiba, né? E não ganha de ninguém. Decepção é o Coritiba. Eu sei que a torcida do Atlético Paranaense vai falar, pô, que decepção, cara, isso é normal pro Coritiba. Sei que a torcida do Atlético Paranaense vai falar isso. Mas olhando aqui os resultados, você não tem decepção. Eu vejo só decepção, a goleada mesmo do Coritiba de 5-1. Essa é a decepção. E o Flamengo, a má vontade que alguns jogadores do Flamengo têm. Isso aí não é de hoje, né? Jogadores do Flamengo, alguns jogam quando quer, né? Escolhe competição, isso é verdade. A torcida do Flamengo tem que ficar do lado do treinador. No próximo jogo tem que estender uma faixa a favor do Sampaoli. Porque jogadores vão vir, não é nada disso, os jogadores treinam muito, mas tem jogadores que treinam, mas treina puto. Treina de má vontade. Treina. Não deixa de treinar. Mas de má vontade. Eu acho que nesse momento tem que se dar apoio ao treinador. Essa é só a minha opinião. Tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.